Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Falemos um pouco sobre essa vitória do São Paulo, que coloca o tricolor nas semifinais do Campeonato Paulista. Para o torcedor são paulino, para a perspectiva do torcedor são paulino, falta o jogo da semifinal contra o Mirassol. E depois falta o jogo da final contra, o confronto da final contra o outro finalista, porque o São Paulo, para o torcedor do São Paulo, nas emoções do torcedor do tricolor, praticamente ele já sente a sua equipe como finalista do Campeonato Paulista e provavelmente até mesmo como o campeão desse estadual. O que não seria um absurdo, o que não seria nada demais, nada assim do outro mundo, porque o São Paulo de fato está jogando uma bola muito refinada e inclusive no jogo mais importante, nos jogos mais importantes, nos jogos que a equipe entende que são os jogos mais importantes, a equipe está conseguindo jogar um futebol ainda melhor. Passou com muitos méritos e não foi apenas, gente, o fato de ter feito 4-2 na Ferroviária de Araraquara. Quem não conhece, quem talvez imagine que a equipe do São Paulo teve um adversário qualquer hoje nas quartas de final do Paulistão, mas não é bem assim. Quem acompanhou o Campeonato Paulista sabe que essa equipe da Ferroviária, essa equipe da Morada do Sol, não é uma equipe qualquer. Foi muito consistente em todo o Campeonato Paulista, mas o fato é que a forma como o São Paulo venceu coloca o São Paulo na semifinal como favorito para chegar à final do Campeonato Paulista. Foi a forma, o jeito, porque não foi apenas os 4 gols, foi a maneira como esses 4 gols foram construídos, não foi apenas a vitória de 4-2, foi a forma como essa vitória foi construída dos primeiros minutos até os últimos minutos da partida. Já no final da partida, no segundo tempo, a partir de um certo momento do jogo, o técnico Hernan Crespo começou a rodar bastante o elenco, fazendo ali algumas alterações. A gente vê que a equipe, de certa forma, perde um pouco ali da pegada, mas continua mantendo o mesmo ritmo, o mesmo foco, a mesma vontade de ganhar, a mesma vontade de combater o tempo inteiro e a mesma disposição de gerar pouquíssimos espaços para a equipe adversária. Ou seja, o São Paulo, quando estava ganhando de 3-1, o São Paulo, quando estava ganhando de 4-1, o São Paulo em nenhum momento deixou de lado a necessidade de combater e de tentar construir cada vez mais o melhor resultado. Ou seja, passa com méritos para a semifinal do Campeonato Paulista e agora, sinceramente, assim como na minha opinião era favorito para vencer a Ferroviária de Araraquara, também é favorito para passar pelo Mirassol. E vamos deixar claro uma coisa aqui. Assim como a Ferroviária era uma equipe interessante, o Mirassol também é. Há 3 equipes muito fortes, na minha opinião, no interior de São Paulo. Uma delas é o Mirassol, a outra equipe é a Ferroviária de Araraquara e a outra equipe é o Red Bull Bragantino. 2 dessas equipes ficaram no meio do caminho. O Mirassol segue, vai ser adversário do Tricolor. É uma equipe dura, que complica o jogo, que dificulta o jogo, que tira a graça do jogo em alguns momentos, que tende a deixar com que as partidas fiquem... enfim, se as coisas não acontecerem na partida, é melhor para o Mirassol. Porque em uma única jogada, numa ou 2 jogadas, o Mirassol costuma chegar com bastante eficiência à área do adversário e, quando possível consegue marcar um gol. Então vai ser um jogo complicado, mas a meu ver, o São Paulo, assim como era favorito e venceu a Ferroviária de Araraquara, também é favorito e deverá vencer a equipe do Mirassol. E estará na final. E aí, quando chegar na final, meu amigo, é o São Paulo chegando na final. E não é mais aquele São Paulo do Fernando Diniz, que ao chegar na final talvez pudesse tremer em alguns aspectos. Não é mais aquele São Paulo do Diniz que, quando chegava nesses jogos decisivos, parece que o torcedor ficava desconfiado que talvez a equipe não vencesse. Muitas vezes, inclusive, com muita razão. Nem sempre, mas muitas vezes o torcedor até tinha razão de desconfiar a priori que a equipe não conseguiria. Parece que havia ali sim, no final da gestão do antigo técnico do São Paulo, uma dificuldade mesmo de fazer as coisas acontecer. E isso respingava também nas emoções do seu torcedor, dos torcedores do São Paulo. Bom, a expectativa agora me parece ser outra, e acredito mesmo que é completamente outra. E o São Paulo que chega, na minha opinião, se chegar à final do Campeonato Paulista, vai ser muito mais o São Paulo dos grandes tempos, dos seus grandes momentos, ou seja, o São Paulo forte, de tradição, de camisa que é muito pesada, entorta varal e varre o chão. Esse São Paulo deverá ser a equipe que chegará à final do Campeonato Paulista, se chegar à final. Ou seja, com uma força muito grande, com a força da tradição, com a força das suas grandes conquistas. É esse tipo de São Paulo que poderá chegar à final do Paulistão e não mais aquele São Paulo que gerava medos e receios nos seus torcedores. O São Paulo está se construindo como uma das melhores equipes no futebol brasileiro e eu diria mais para vocês, meus amigos,
uma das melhores equipes também no cenário sul-americano. Eu vejo sinais disso dentro do campo. E mesmo os últimos resultados, que não foram de vitórias, mas que também não foram de derrotas, bom deixar isso claro, os últimos resultados em nenhum momento afetou a minha impressão de que esse São Paulo cada vez mais é uma equipe protagonista no cenário do futebol brasileiro. A partir da chegada do Crespo, a partir do começo do trabalho do Crespo, a gente tem visto uma outra equipe no São Paulo. O ar que se respira no Morumbi certamente é diferente. As emoções que circulam entre os jogadores do São Paulo parecem ser outras emoções completamente diferentes, e acho que todo esse ambiente foi criado com a chegada do técnico Hernan Crespo e também, bom deixar claro, com a chegada também de alguns dirigentes, como o próprio Muricy Ramalho. Então, meus amigos, acho que o São Paulo passou com méritos, deve chegar à semifinal em condição de favorito, deve passar pelo Mirassol e vai esperar pelo Palmeiras ou pelo Corinthians para ser um adversário dificílimo para qualquer uma dessas equipes e possivelmente com muita chance de conquistar o Campeonato Paulista, o que seria um grande título para o São Paulo na atual circunstância. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.